o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 15. Asramavasika Parva ou O Livro do Eremitério. Asramavasa Parva. Capítulo 25. Sanjaya aponta os Pandavas para os Brahmanes do retiro. Vaisampayana disse: o rei, ó o chefe da linhagem de Bharata, com aqueles principais dos homens, isto é, seus irmãos, que eram todos possuidores de olhos que pareciam com pétalas de lótus, tomou seu lugar no retiro do seu pai mais velho. Lá sentaram-se em volta dele muitos ascetas altamente abençoados, vindos de diversas regiões, pelo desejo de ver os filhos daquele senhor da linhagem de Kuru, isto é, os Pandavas de peitos largos. Eles disseram: nós desejamos saber quem entre estes é Yudhishthira, quem são Bhima e Arjuna, quem são os gêmeos, e quem é Draupadi de grande fama. Então o Sulta, Sanjaya, em resposta às suas perguntas, apontou para eles os Pandavas, nomeando cada um, e Draupadi também como também as outras damas da família Kuru. Sanjaya disse: este que tem cor tão bela quanto ouro puro, que é dotado de um corpo que parece o de um leão adulto, que possui um grande nariz aquilino, e olhos grandes e expansivos que são, além disso, de uma cor acobreada, é o rei Kuru. Este, cujo andar parece o de um elefante enfurecido, cuja cor é tão bela quanto a do ouro aquecido, cujo corpo tem proporções grandes e vastas e cujos braços são longos e robustos, é Vrikudara. Observem-no bem. O arqueiro poderoso que está sentado ao lado dele, de cor escura e corpo jovem, que parece com líder de uma manada elefantina, cujos ombros são tão elevados quanto os de um leão, que caminha como um elefante esportivo, e cujos olhos são tão expansivos quanto as pétalas de um lótus, é o herói chamado Arjuna. Aqueles dois principais dos homens, que estão sentados ao lado de Kunti, são os gêmeos, parecidos com Vishnu e Mahendra. Em todo este mundo dos homens, eles são inigualáveis em beleza e força e excelência de conduta. Esta senhora, de olhos tão expansivos quanto pétalas de lótus, que parece ter atingido a meia-idade, cuja cor parece a do lótus azul, e que parece uma deusa do céu, é Krishna, a forma incorporada da deusa da prosperidade. Aquela que está sentada ao lado dela, possuidora da cor do ouro puro, que parece com os raios incorporados da lua, no meio das outras senhoras, e, ó principais dos regenerados, a irmã daquele herói inigualável que maneja o disco. Esta outra, tão formosa quanto o ouro puro, é a filha do chefe das cobras e a esposa de Arjuna, ou seja, o Lupi. Esta outra cuja cor é como a do ouro puro ou como a das flores maduca é a princesa Chitrangada. Esta, que possui a cor de um grupo de lótus azuis, é a irmã daquele monarca, aquele senhor de hostes, que sempre costumava desafiar Krishna. Ela é a esposa principal de Vrikudara. Esta é a filha do rei de Magadha que era conhecido pelo nome de Jarasandha. Possuidora da cor de um grupo de champakas, ela é a esposa do filho mais novo de Madravati. Possuidora de uma cor tão escura quanto a do lótus azul, aquela que está sentada lá sobre o chão, e cujos olhos são tão expansivos quanto pétalas de lótus, é a esposa do filho mais velho de Madravati. Esta dama cuja cor é tão bela quanto a do ouro aquecido, e que está sentada com seu filho em seu colo é a filha do rei Virata. Ela é a esposa de Abhimanyu que, enquanto privado de seu carro, foi morto por Drona e outros que lutavam dos seus carros. Estas damas, cujos cabelos não mostram a linha repartida, e que estão vestidas de branco, são as viúvas dos filhos mortos de Dhritarashtra. Elas são as noras deste velho rei, as esposas dos seus 100 filhos, agora desprovidas de seus maridos e filhos, que foram mortos por inimigos heroicos. Eu agora as indiquei na ordem de precedência. Por sua devoção pelos Brahmanes, suas compreensões e corações estão livres de todos os tipos de maldade. Possuidoras de almas puras, todas elas foram indicadas por mim, essas princesas da casa Kaurava, em resposta às suas perguntas. Vaisampayana continuou:
Assim aquele rei da linhagem de Kuru, de idade muito avançada, tendo se reunido com aqueles filhos dele que era um deus entre os homens, perguntou sobre o bem-estar deles depois que todos os ascetas tinham ido embora. Os guerreiros que tinham acompanhado os Pandavas, deixando o retiro, sentaram-se a pouca distância, descendo dos seus carros e dos animais que eles montavam. De fato, depois que toda a multidão, as senhoras, os homens idosos e as crianças estavam sentados, o velho rei se dirigiu devidamente a eles, fazendo as perguntas usuais de cortesia. Capítulo 26. Vidura morre e entra no corpo de Yudhishthira, também parte de Dharma. Dhritarashtra disse: Ó Yudhishthira, tu estás em paz e felicidade, com todos os teus irmãos e os habitantes da cidade e das províncias. Aqueles que vivem em independência de ti também estão felizes. Teus ministros e servidores, e todos os mais velhos e preceptores também, estão felizes. Aqueles também que vivem nos teus domínios estão livres do medo. Tu segues a conduta antiga e tradicional dos soberanos de homens. A tua tesouraria está cheia sem desconsiderar as restrições impostas pela justiça e equidade. Tu te comportas como deves com relação aos teus inimigos, neutros e aliados. Tu cuidas devidamente dos Brahmanes, sempre fazendo a eles os primeiros presentes, ordenados em sacrifícios e ritos religiosos. O que eu preciso dizer dos cidadãos, e dos teus empregados e parentes, os inimigos deles, ó o chefe da linhagem de Bharata, estão satisfeitos com o teu comportamento. Tu, ó o rei dos reis, adoras com devoção os pitris e as divindades. Tu honras aos convidados com alimentos e bebidas, ó o Bharata. Os Brahmanes nos teus domínios, dedicados aos deveres da sua classe, andam pelo caminho da virtude. Os kshatriyas, vaisyas e sudras também dentro do teu reino, e todos os teus parentes, cumprem os seus respectivos deveres. Eu espero que as mulheres, as crianças, e os idosos, entre os teus súditos, não sofram, sob infortúnio, e não mendiguem, as coisas necessárias para a vida. As damas da tua família são devidamente honradas em tua casa, ó o melhor dos homens. Eu espero, ó monarca, que essa linhagem de sábios nobres, tendo-te obtido como seu rei, não tenha decaído de fama e glória. Vaisampayana continuou: para o velho rei que tinha falado dessa maneira, Yudhishthira, conhecedor da moralidade e virtude, e bem hábil em ações e palavras, falou o seguinte, fazendo algumas perguntas sobre o seu bem-estar. Yudhishthira disse: a tua paz, ó rei, o teu autodomínio, a tua tranquilidade de coração, aumentaram. Esta minha mãe pode te servir sem fadiga e incômodo. Ó rei, sua residência nas florestas será produtiva de resultados. Eu espero que esta rainha, que é minha mãe mais velha, que está emaciada, pela exposição ao frio e ao vento e pelo esforço de caminhar, e que está agora dedicada à prática de austeridades severas, não dê mais vazão à dor por seus filhos de energia poderosa, todos os quais, dedicados aos deveres da classe kshatriya, foram mortos no campo de batalha. Ela acusa a nós, patifes pecaminosos, que somos responsáveis pela morte deles. Onde está a Vidura, ó rei? Nós não o vemos aqui. Eu espero que Sanjaya, praticante de penitências, esteja em paz e felicidade. Vaisampayana continuou: assim abordado, Dhritarashtra respondeu ao rei Yudhishthira, dizendo: ó filho, Vidura está bem. Ele está praticando penitências austeras, subsistindo só de ar, pois ele se abstém de todos os outros alimentos. Ele está emaciado e as suas artérias e nervos se tornaram visíveis. Às vezes ele é visto nesta floresta vazia pelos Brahmanes. Enquanto Dhritarashtra estava dizendo isso, Vidura foi visto a uma distância. Ele tinha madeixas emaranhadas na cabeça, e cascalhos em sua boca, e estava extremamente emaciado. Ele estava completamente nu. O seu corpo estava todo coberto de sujeira, e com o pó de várias flores selvagens. Quando Kshatri foi visto ao longe, o fato foi relatado para Yudhishthira.
Vidura parou de repente, ó rei, lançando seus olhos em direção ao retiro, vendo povoado por muitos indivíduos. O rei Yudhishthira o perseguiu sozinho, quando ele correu e entrou na floresta profunda, às vezes não visto pelo perseguidor. Ele disse em voz alta: ó Vidura, eu sou o rei Yudhishthira, teu favorito. Exclamando dessa maneira, Yudhishthira, com grande esforço, seguiu Vidura. Aquele principal dos homens inteligentes, isto é, Vidura, tendo alcançado um local solitário na floresta, ficou imóvel, apoiando-se contra uma árvore. Ele estava extremamente emaciado. Ele reteve somente a forma de um ser humano, todas as suas feições características tendo desaparecido totalmente. Yudhishthira de grande inteligência o reconheceu, no entanto, apesar de tal mudança. Permanecendo diante dele, Yudhishthira dirigiu-se a ele, dizendo: eu sou Yudhishthira. De fato, adorando Vidura apropriadamente, Yudhishthira disse essas palavras na audição de Vidura. Enquanto isso Vidura olhava o rei com um olhar firme. Lançando seu olhar fixo desse modo no rei, ele ficou imóvel em yoga. Possuidor de grande inteligência, ele então, por seu poder de yoga, entrou no corpo de Yudhishthira, membro a membro. Ele uniu seus ares vitais com os ares vitais do rei, e os seus sentidos com os sentidos do rei. Realmente, com a ajuda de poder de yoga, Vidura, resplandecendo com energia, entrou dessa forma no corpo do rei Yudhishthira o justo. Enquanto isso, o corpo de Vidura continuou apoiado contra a árvore, com olhos fixos em um olhar firme. O rei logo viu que a vida tinha fugido dele. Ao mesmo tempo, ele sentiu que ele mesmo tinha ficado mais forte do que antes e que tinha adquirido muitas virtudes e habilidades adicionais. Possuidor de grande erudição e energia, o monarca, filho de Pandu, o rei Yudhishthira o justo, então se lembrou do seu próprio estado antes do seu nascimento entre os homens. Dotado de energia poderosa, ele tinha ouvido sobre a prática de yoga de Vyasa. O rei Yudhishthira o justo, possuidor de grande erudição, desejou fazer os últimos ritos do corpo de Vidura, e desejou cremá-lo devidamente. Uma voz invisível foi ouvida então, dizendo: ó rei, este corpo que pertenceu a ele chamado Vidura não deve ser cremado. Nele está o teu corpo também. Ele é o Deus eterno da justiça. Aquelas regiões de felicidade que são conhecidas pelo nome de Santânica serão dele, ó Bharata. Ele foi um cumpridor dos deveres de Hades. Tu não deves, ó opressor de inimigos, te afligir por ele absolutamente. Assim abordado, o rei Yudhishthira o justo voltou daquele local, e relatou tudo para o filho nobre de Vishitraviriyama. Nisso, aquele rei de grande esplendor, todos aqueles homens, e Bhimazena e outros, ficaram muito admirados. Ouvindo o que tinha acontecido, o rei Dhritarashtra ficou satisfeito e então, dirigindo-se ao filho de Dharma, disse: aceita de mim estes presentes de água e raízes e frutas. É dito, ó rei, que o convidado de alguém deve consumir aquilo que o seu próprio anfitrião consome. Assim abordado, o filho de Dharma respondeu ao rei, dizendo: que assim seja. O rei de braços poderosos comeu as frutas e raízes que um monarca lhe deu. Então todos eles espalharam suas camas, sob uma árvore e passaram aquela noite assim, tendo comido frutas e raízes e bebido a água que o velho rei lhes tinha dado. Capítulo 27. No dia seguinte Yudhishthira dá presentes aos Brahmanes. Vaisampayana disse: dessa maneira eles passaram aquela noite que foi caracterizada por constelações auspiciosas, ó rei, naquele retiro de ascetas virtuosos. A conversa que ocorreu foi caracterizada por muitas reflexões sobre moralidade e riqueza. Consistindo em palavras encantadoras e gentis, ela era agraciada com diversas citações das Shrutis. Os Pandavas, ó rei, deixando camas caras, se deitaram perto de sua mãe, no solo nu. De fato, aqueles heróis passaram tendo comido a comida que era o alimento do rei Dhritarashtra de grande alma.
Depois que a noite tinha acabado, o rei Yudhishthira, tendo passado por suas ações matinais, foi conhecer aquele retiro na companhia de seus irmãos. Com as damas de sua família e os empregados, e seu sacerdote, o rei vagou pelo retiro em todas as direções, como ele queria, por ordem de Dhritarashtra. Ele contemplou muitos altares sacrificais com fogos sagrados, brilhando sobre eles e muitos ascetas sentados neles, que tinham realizado suas oblações e derramado libações em honra das divindades. Aqueles altares eram cobertos com frutas e raízes da floresta, e com pilhas de flores. A fumaça da manteiga clarificada espiralava acima deles. Eles eram agraciados, além disso, com muitos ascetas possuidores de corpos que pareciam os Vedas incorporados e com muitos que pertenciam à fraternidade secular. Bandos de veados estavam pastando, ou descansando aqui e ali, livres de todo medo. Inúmeras aves também estavam lá, empenhadas em proferir suas notas melodiosas, ó rei. Toda a floresta parecia ressoar com as notas de pavões e datiuas e coquelas e com as doces canções de outros cantores. Alguns locais ecoavam com o canto de hinos védicos recitados por brahmanes eruditos. Alguns estavam adornados com pilhas grandes de frutas e raízes colhidas na selva. O rei Yudhishthira, então deu àqueles ascetas, jarros feitos de ouro ou cobre, os quais ele tinha levado para eles, e muitas camurças e cobertores e conchas sacrificais feitas de madeira, e camandalos e travessas de madeira, e panelas e cântaros, ó Bharata. Diversos tipos de recipientes, feitos de ferro, e vasilhas menores e xícaras de vários tamanhos, também foram dados pelo rei, os ascetas levando-os, cada um tanto quanto quisesse. O rei Yudhishthira de alma justa, tendo assim vagado pelas florestas e visto os diversos retiros de ascetas e feito muitos presentes, voltou para o local onde seu tio estava. Ele viu o rei Dhritarashtra, aquele senhor da terra, à vontade, com Gandhari junto dele, depois de ter terminado seus ritos matinais. O monarca de alma justa viu também sua mãe, Kunti, sentada não muito longe daquele local, como um discípulo com cabeça inclinada, dotada de humildade. Ele saudou o velho rei, proclamando seu nome. Sente-se foram as palavras que o velho rei disse. Recebendo a permissão de Dhritarashtra, Yudhishthira se sentou em uma esteira de grama cusa. Então os outros filhos de Pandu com Bhima entre eles, alto da linhagem de Bharata, saudaram o rei e tocaram seus pés e se sentaram, recebendo sua permissão. O velho rei Kuru, cercado por eles, parecia extremamente belo. De fato, ele resplandecia com o esplendor védico como Vrihaspati no meio dos celestiais. Depois que eles tinham se sentado, muitos grandes rishis, isto é, Satyupa e outros, que eram habitantes de Kurukshetra, chegaram lá. O ilustre e erudito Vyasa, possuidor de grande energia, e reverenciado até pelos rishis celestes, apareceu, à frente dos seus numerosos discípulos, para Yudhishthira. O rei Kuru Dhritarashtra, o filho de Kunti Yudhishthira de grande energia, e Bhimasena e o outro se levantaram e, avançando uns poucos passos, saudaram aqueles convidados. Aproximando-se, Vyasa, cercado por Satyupa e outros, dirigiu-se ao rei Dhritarashtra, dizendo: "Senta-te." O ilustre Vyasa então tomou um assento excelente feito de grama cusa colocado sobre uma pele preta de veado e coberto com um pedaço de tecido de seda. Eles tinham reservado aquele assento para ele. Depois que Vyasa estava sentado, todas aquelas principais das pessoas regeneradas, dotadas de energia abundante, se sentaram, tendo recebido a permissão do sábio nascido na ilha. Capítulo 28. Vyasa pergunta pelo bem-estar de Dhritarashtra. Fala sobre o Dharma. Vaisampayana disse. Depois que todos os Pandavas de grande alma estavam sentados, Vyasa, o filho de Satyavati, disse: Ó Dhritarashtra de braços poderosos, tu tens podido realizar penitências. Atualmente, ó rei, está satisfeita com a tua residência nas florestas.
A dor que era tua, nascida da morte dos teus filhos em batalha, desapareceu do teu coração. Todas as tuas percepções, ó impecável, estão claras agora. Tu praticas os costumes da vida na floresta depois de teres tornado firme o teu coração. Minha nora, Gandhari, se permite ser dominada pela dor. Ela possui grande sabedoria. Dotada de inteligência, aquela rainha compreende religião e riqueza. Ela conhece bem as verdades que se relacionam com prosperidade e adversidade. Ela ainda sofre? Kunti, ó rei, que por sua dedicação ao serviço dos seus superiores, deixou seus filhos, se encarrega das tuas necessidades e serve a ti com toda a humildade. O rei generoso e de grande alma, Yudhishthira, o filho de Dharma, e Bhima e Arjuna e os gêmeos foram confortados suficientemente. Tu sentes prazer em vê-los. A tua mente ficou livre de toda a mácula. A tua disposição, ó rei, tornou-se pura em consequência do aumento do teu conhecimento. Este agregado de 3, ó rei, é o principal de todos os assuntos, ó Bharata, isto é, abstenção de dano para qualquer criatura, veracidade, e liberdade de raiva. A tua vida na floresta demonstrou ser dolorosa para ti? Tu és capaz de obter com os teus próprios esforços os produtos da selva para a tua alimentação. Os jejuns te causam alguma dor agora. Tu soubeste, ó rei, como Vidura de grande alma, que era o próprio Dharma, deixou este mundo. Por causa da maldição de Mandavya, o deus da justiça nasceu como Vidura. Ele possuía grande inteligência. Dotado de penitências superiores, ele era generoso e de grande alma. Nimvriaspati entre os celestiais, e Sukra entre os asuras, eram possuidores de tal inteligência como aquele principal dos homens. O eterno Deus da Justiça, foi entorpecido pelo Rishi Mandavya, com um gasto das suas penitências obtidas por um longo tempo com grande cuidado. Por ordem do avô, e pela minha própria energia, Vidura de grande inteligência foi gerado por mim em um solo esposa pertencente a Vishitraviriyama. O Deus dos deuses, e eterno, ele era, ó rei, teu irmão. Os eruditos o conhecem como Dharma por suas práticas de dharana e dhyana. Ele cresce com o aumento de veracidade, autocontrole, tranquilidade de coração, compaixão e caridade. Ele está sempre ocupado em penitências, e é eterno. Daquele Deus da justiça, por meio de poder de yoga, o rei Kuru Yudhishthira também teve o seu nascimento. Yudhishthira, portanto, ó rei, é Dharma de grande sabedoria e inteligência incomensurável. Dharma existe aqui e após a morte, e é como fogo ou vento, ou água ou terra ou espaço. Ele é, ó Rei dos Reis, capaz de ir a todos os lugares e existe permeando o universo inteiro. Ele pode ser visto somente por aquelas que são as principais das divindades e aqueles que estão limpos de todo pecado e coroados com sucesso ascético. Aquele que é Dharma é Vidura, e aquele que é Vidura é o filho, mais velho, de Pandu. Aquele filho de Pandu, ó Rei, pode ser percebido por ti. Ele permanece diante de ti como teu servidor. Dotado de grande força de yoga, o teu irmão de grande alma, aquele principal dos homens inteligentes, vendo Yudhishthira de grande alma, o filho de Kunti, entrou no corpo dele. Estes também, ó o chefe da linhagem de Bharata, eu unirei com grande benefício. Saibas, ó o filho, que eu vim aqui para dissipar as tuas dúvidas. Algum feito que nunca foi realizado antes por nenhum dos grandes rishis, algum efeito extraordinário das minhas penitências, eu te mostrarei. Qual é o objetivo, ó Rei, cuja realização tu desejas de mim? Dize-me o que é que tu desejas ver ou pedir ou ouvir. Ó impecável, eu irei realizá-lo. Apêndice. Sugerido o caráter injusto da luta, pois alguém no chão nunca deveria ser atacado por alguém que está sobre um carro. Yudhishthira era o próprio Dharma, Vidura também era Dharma, nascido como um Sudra por causa da maldição do Rishi Mandavya. Ambos, portanto, tinham a mesma essência. Quando Vidura deixou seu corpo humano, ele entrou no corpo de Yudhishthira e desse modo, o último se sentiu grandemente fortalecido pela acessão.
Toda vez que um Brahmane amaldiçoava outro, as suas penitências sofriam uma diminuição. O perdão era a maior virtude de um Brahmane. Seu poder se encontrava na clemência. Por isso, quando Mandavya amaldiçoou o Dharma, ele teve que gastar uma parte das suas penitências ganhas com empenho. Previamente, o argumento de minoridade não podia ser usado na corte de Dharma. Madhavya forçou Dharma a admitir aquele argumento a respeito da punição dos delitos. Dharana e dhyana são processos ou, antes, estágios do yoga. O primeiro implica a fixação da mente em uma coisa. O último é a abstração da mente dos objetos circundantes.